Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui, estreando um novo quadro aí para vocês, o Will Mode Talks, um novo formato aí de conteúdo para vocês. É um conteúdo que mistura tudo aquilo que a gente já vem fazendo, né, de geração de conteúdos para vocês, de troca de ideias, né? Então, misturando ali os podcasts, as lives que a gente vinha já fazendo, a gente traz esse formato de talks, né? Então, a ideia é que a gente tenha uma interação mais próxima, que a gente possa trazer vocês para dentro da sala. Então, após essa estreia aqui, que está sendo feita simultaneamente ao vivo ali no YouTube também, aqui eu estou sozinho na sala, a ideia é que a gente traga vocês, faça um pequeno trecho de conteúdo e depois a gente troque ideia, experiências, tire dúvidas, sempre mesclando, tá? Teoria com prática. Então, hoje eu tô estreando aqui, estou fazendo a transmissão inaugural. Vou trazer para vocês aqui um tema bem legal sobre segmentação de clientes e vamos fazer sempre em duplinhas, tá? Então, hoje eu vou trazer conceito, vou trazer estratégia. Semana que vem vem o Rafael Renaldin, nosso head aí de sucesso do cliente, e vai trazer para vocês na prática tudo que eu estou mostrando de conceito hoje. Então, vocês sempre vão ter uma semana de teoria e na próxima semana colocando isso em prática, tá bom? Então, vai ser um conteúdo bem dinâmico, bem rápido, tá? Então, eu vou explicar de uma maneira mais corrida. Você pode assistir quantas vezes quiser. E aí, em todo o Mode Talks, no final, a gente vai abrir para que tenha essa interação, para que tenha perguntas e a gente possa ir ajudando aí nessa fixação do conteúdo, tá bom? Então, sem mais delongas, apresentações feitas. Opa, deixa eu compartilhar a tela certa, né? Vamos lá, tela 2. E foi, tá compartilhada aqui a tela. Então, vamos lá, pessoal, o que eu quero compartilhar com vocês aqui? Então, nosso primeiro YouMode Talks, YouMode Talks número 1, nós vamos falar de estratégia de segmentação para aumentar as vendas nas confecções atacadistas, tá? Então, eu quero falar sobre este conceito de segmentação principalmente para você que vende no atacado, tá? Então, assim, nós vamos ter temas aqui específicos para gerente de vendas, para gerente de marketing, para vendedores, para gestores, vamos ter foco aqui também em alguns temas ali, alguns talks, né, para varejo, mas o nosso foco principal sempre vai ser ali as confecções atacadistas, tá bom? Sobre a Umode, né? Então, o que é a Umode? Para quem ainda não conhece de fato a Umode, nós somos uma startup que desenvolvemos aqui soluções inovadoras para negócios de moda, tá? Então, a gente sempre trabalha com dois pilares bem claros, né, bem segmentados, que é gestão e performance. Então, o que é gestão e performance? Gestão para que você tenha ali todo o desenvolvimento da sua coleção, análise de dados internos, dados externos de mercado, para que você tenha, de fato, uma analogia muito boa que uma das sócias aqui da Ilmoji, a Juliana, nos fez, é o seguinte: você está entrando num cômodo, né, num quarto apagado e o nosso objetivo com gestão é acender a luz para que você possa enxergar, para que você possa ter clareza dos seus dados e tomar decisões muito mais assertivas. Isso vai potencializar seu time de estilo, de criação, porque você tem tudo isso, além da criatividade, o embasamento em dados daquilo que vem funcionando historicamente e das suas apostas. E performance, meu amigo, é mexer em ponteiro, então são soluções que vão te ajudar a vender mais, a ter maior lucratividade e aumentar a performance do seu time, então dar mais ritmo para que os seus vendedores possam bater metas, e não só bater metas em um mês, mas bater meta com previsibilidade, com consistência, tá bom? Para quem não me conhece, Delton Silva, sou estrategista digital na Umode, responsável pela parte comercial aqui da uRocket, da parte de performance, tá bom? E gosto muito dessa parte de talks, de podcasts, de entrega de conteúdo, porque o meu lema, o meu propósito é ajudar pessoas que desejam converter mais clientes utilizando a internet. Tá? Então, temos lá o perfil @umode.app, agora o novo perfil da uRocket, tem aqui também o meu perfil no Instagram, Delton Silva Oficial. A gente gosta muito de compartilhar conteúdo, sempre trazer as novidades por ali no Instagram também, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre conceito de segmentação. Às vezes eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou em duas telas, tá? Então, estou falando com você aqui e compartilhando a minha apresentação. O que é o conceito de segmentação? Então, em um dos treinamentos que eu dei recentemente, eu falei até sobre segmentação e classificação. Então, o que é segmentar? É dividir em segmentos, ou seja, separar por partes um todo. Então, imagina o seguinte:
você tem uma base de clientes, um grupo de consumidores, como eu escrevi aqui, e você vai separar eles por necessidades ou comportamentos semelhantes. Então, quando você separa essas pessoas, né, em caixinhas, vamos dizer assim, cada qual na sua caixinha por tipo de comportamento, você consegue ter uma comunicação mais assertiva, porque você vai falar a mesma coisa para pessoas que pensam ou se comportam de maneira semelhante. Basicamente é o seguinte, vamos supor que você separa ali uma segmentação muito simples, tá? Seus clientes ativos, que vêm comprando de você há um determinado tempo, e os seus clientes inativos, que não compram de você há mais de 360 dias, por exemplo, um ano. Então, você já tem aqui uma segmentação de pessoas que compram e não compram. Então, isto é segmentar, tá? Então, é separar em partes. E aí tem um ditado muito popular que toda mãe um dia já falou, que é você não é todo mundo. Então, isso serve para trazer uma analogia, para trazer um exemplo do seguinte: nós não vamos falar a mesma coisa para todo mundo. Então, isso é muito comum, né? Principalmente no departamento de vendas, quando a gente faz comunicação em massa, seja via WhatsApp, e-mail ou anúncios, de levar a mesma mensagem, falar da mesma forma para todo mundo. E assim, as pessoas não são todo mundo, cada um tem o seu tipo de comportamento, seu canal preferido, uns preferem áudio, outros textos, outros vídeos, enfim, tem pessoas que são mais digitais, outras não. Então, nós vamos separar, segmentar, para realmente nos comunicarmos com as pessoas de uma maneira mais tranquila, tá? Então, vamos trabalhar aqui com tipos de segmentações. E eu vou começar do mais básico, do mais simples, e lá na frente, talvez no Emoji Talk 5, 10, no 20, a gente comece a falar de algo mais avançado, tá bom? Então, tipos de segmentações. Eu vou falar de duas, clientes e não clientes. Então, o que eu vou considerar cliente, por exemplo, tá? Cliente é quem está comprando de você. Então, se está comprando há 30 dias, se comprou na semana passada, se comprou há 60, 90, 120, 180 dias, enfim. É cliente porque está comprando de você, está na sua base de ativos, e aí você determina, cara, é meu cliente se comprou de mim no último ano. Então, clientes que não compram de mim há mais de um ano, eu já considero como não clientes, ou inativos, você pode chamar assim. E não clientes, pessoas que nunca compraram de você. Então, assim fica muito mais fácil. Quem já está comprando e quem não está comprando de mim, ou já comprou alguma vez, ou não comprou, enfim, não está comprando, tá bom? Então, assim a gente começa com uma segmentação simples. Então, quando vamos fazer segmentação, nós temos alguns exemplos de segmentação que podem ser usados, por exemplo, por marketing, por vendas, que um deles é geográfico. Imagina que você quer separar os seus clientes por região. E essa região pode ser o seguinte: posso separar por estado. Então, eu quero todos os meus clientes de São Paulo. Posso separar por região até, né? Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, enfim. Você pode separar seus clientes por cidade e pode separar por bairro. Então, pode separar até por tipo de loja. Então, nós temos aqui um atacadista que separa clientes que são de dentro de shopping e clientes que são de rua, porque tem diferentes tipos de estratégia. Então, essa segmentação por localização, a gente faz normalmente em marketing, né, na parte de anúncio. Ó, quero fazer anúncio somente na cidade tal, no raio tal, enfim, tá? Demográfica. Então, demográfica é por tipo de cliente, né? Então, por exemplo, quero os quinais específicos. Então, você pode trabalhar com um tipo de KINAI. Então, exemplo, ali, o Mold segmenta ali marcas atacadistas, confecções atacadistas. Você, por exemplo, pode trabalhar somente com CNPJ, ou você vende para CPF também, enfim. Então, tem esse tipo de segmentação. Empresas, tamanho de empresa. Então, nós aqui temos produtos específicos para tamanhos de empresas específicas. Então, nós temos uma das nossas soluções aqui de gerenciamento de desenvolvimento de coleção que a gente vende só para determinadas empresas de um determinado tamanho de faturamento e número de funcionários, tá? E localização também dessas empresas. E também temos segmentação comportamentais, por exemplo, como gostos pessoais, comportamentos, hábitos, pessoas que usam redes sociais, que pesquisam no Google, pessoas que têm iPhone, que têm Android, enfim, você pode segmentar de diferentes formas aqui, tá? A ideia disso aqui é só trazer um exemplo. Na prática, eu vou mostrar algo para você que vai te servir para o seu dia a dia, muito menos conceitual, é muito mais prático, tá? Que é um tipo de análise que a gente chama de RFV. Então, essa análise RFV é uma análise bem simples, porém
complexa ao mesmo tempo, tá? Porque ele é um método de análise que vai permitir você olhar para dentro da sua base de clientes e fazer uma segmentação dessa base de clientes de acordo com o comportamento de compras. Então, vamos lá, até falei aqui, ó, o objetivo é analisar a carteira de clientes com os hábitos de compras, ou seja, este tipo de segmentação RFV, lembra que eu dividi lá só para cliente e não cliente? Ela só vai servir para quem for seu cliente. Então, se já comprou de você uma determinada vez, independente do período, nós vamos considerar aqui, tá? E você vai conseguir fazer essa segmentação bem legal. Então, ela tem 3 segmentações. Então, por isso que ela tem esse nome aqui, ó, de RFV, tá? O R significa recência. O que que é a recência? É o quão recente foi a última compra do seu cliente. Então, por exemplo, o meu cliente comprou de mim semana passada. Então, nos últimos 7 dias. Ou o meu cliente comprou de mim a última vez há 30 dias. Então, isso é recência. A última compra mais recente dele. Então, cada vez que ele compra, ele tem uma recência diferente. Então, vamos supor que você tem um cliente que comprou de você há 6 meses e aí ele fez uma compra ontem. Então, a recência dele passa a ser de um dia, tá? Que ele comprou ontem de você. Já a frequência é quantos pedidos esse cliente fez em um determinado período. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que comprou ontem de mim. Mas quantos pedidos esse cliente fez de mim no último ano? Então, ele pode, por exemplo, ter feito 12 pedidos com você, 12 compras, e a última foi há um dia. Então, eu tenho a recência de um dia e a frequência de 12 compras no ano. Isso se você estiver analisando o ano, você pode analisar o trimestre, o seu semestre, ou até o mês também, tá bom? E o valor, que é o ticket médio dos pedidos. Então, imagina que esse cliente que eu dei o exemplo, né? Que ele comprou de você 12 vezes no ano, imagina que ele comprou ali valores alternados. Aí você soma todos esses valores e vai dividir pela quantidade de pedidos. Então, vamos supor aí, para ser bem simples a conta, ele fez 12 pedidos de R$ 1.000. Então, vai dar R$ 12.000, que dividido por 12, você tem um ticket médio de R$ 1.000. Ou seja, tá? A ideia aqui é que a gente pegue a nossa base de clientes e saiba, eu tenho um cliente que comprou de mim há um dia, ele faz pedidos mensais, então ele comprou 12 vezes no último ano e ele gasta comigo a cada pedido R$ 1.000. Ou seja, olha só, antes de mudar de slide, como isso aqui já me traz uma baita informação, uma baita clareza. Eu sei que com este cliente eu vou ter que entrar em contato com ele a cada um mês. E ele já compra de mim. Então, ele tem uma frequência mensal. Então, como é que eu vou ativar esse cara? Como que eu vou ativar? Que tipo de mensagem eu preciso mandar? Qual que é o comportamento de compra dele? Ele compra pelo site? Ele vem na loja, no showroom? Ele recebe o catálogo toda semana, mas ele compra uma vez por mês? Então, a gente começa a entender e já passa a tratar ele de maneira diferente daquela pessoa que faz 2 compras no ano. Então, a gente tem mensagens diferentes para pessoas, comportamentos diferentes, beleza? Vai escrevendo aqui se está fazendo sentido para você. Eu estou indo bem didático, bem básico agora para a gente ir aprofundando, tá bom? Qualquer dúvida, vai colocando aqui no chat que a gente vai respondendo para você. Beleza. Essa classificação de RFV vai de 1 a 5, tá? Sendo 1 pior e 5 melhor, respondendo a cada uma das perguntas. Ou seja, lembra aqui, ó, das perguntas? Quão recente é a compra? Quantos pedidos ele fez durante o período e qual o ticket médio? Então, de acordo com a resposta dessas perguntas, a gente dá uma nota de 1 a 5. Então, sendo a nota 1 menor e a nota 5 a melhor. Tá? Então, você vai entender isso aqui na prática agora. Então, por exemplo, ó, como calcular aqui a classificação RFV? Então, vamos individualmente, começando pela recência, tá? Vamos supor, isso aqui é só uma suposição, você pode usar qualquer tipo de período aqui, tá? Então, eu separei aqui, ó, por 30, 60, 90 dias, 180 e 1 ano, tá bom? Então, aqui é o seguinte, se o cara comprou de mim nos últimos 30 dias, de 1 a 30 dias, eu vou dar uma nota 5 para ele. Se ele comprou de 31 dias, né, até 60, eu dou uma nota 4. E assim sucessivamente. Para quem comprou de mim há 1 ano, então a última compra dele foi há 1 ano, eu dou uma nota 1, a pior nota, tá?
porque está longe. E aí, quando você faz essa segmentação aqui, você vai ter aí na sua base de clientes um número X. Então, vamos supor, eu tenho 10 clientes que compraram de mim nos últimos 30 dias e receberam a nota 5. Então, aqui é a quantidade de clientes da minha base. Poderia ser 100, 200, enfim. Vai do tamanho da sua base aí, beleza? Então, é assim que eu calculo a recência. Eu estipulo o período, as notas de 1 a 5, e aí eu vejo quantos clientes estão dentro dessa segmentação, beleza? Agora, para frequência, a mesma coisa. Então, lembra lá daquele cliente, ó, ele fez 12 pedidos comigo em um ano, então ele comprou mensalmente. Então, eu vou dar a nota para ele de 5. Eu tenho um aqui que fez 9 pedidos no ano, então a nota para ele aqui vai ser 4, e assim sucessivamente, até aquela pessoa que fez um pedido só, ele recebe uma nota, e aqui eu tenho a quantidade de clientes em cada uma dessas caixinhas, tá? Lembrando que isso aqui, tá, pode ser medido mensalmente. Nós temos clientes que poderiam tranquilamente analisar isso aqui por semana, porque toda semana eles têm as vendas lá. E por último, o valor. Então, vamos supor aqui, ó, quem compra mais de 10 mil reais vai receber 5. Quem compra ó, de 5 mil a 10 vai ter a nota 4. Quem compra de 3 a 5, nota 3. Assim, a mesma coisa, eu classifico e coloco aqui a quantidade de clientes em cada uma delas. No final, tá? Nós vamos ter uma tabela com todos esses dados. Então, você vai pegar ali uma tabela do Excel, você vai exportar do seu sistema essa tabela, né, esses dados do seu ERP, exporta lá todos os clientes com data da última compra, com o ticket médio, e aí a gente vai calcular a data de hoje pela data da última compra mais esse ticket médio. E aí, nós vamos ter assim, ó, uma planilha com o nome do cliente, tá vendo? Nome ou código do cliente, dias da última compra, tá? Data da última compra em dias, número de pedidos que ele fez durante o ano, então quantos pedidos esse cara fez, o ticket médio, né? Então, o valor das vendas dividido pela quantidade de pedidos, ou seja, valor total de compra no ano dividido pela quantidade de pedidos, a recência, a frequência e o valor. Então, esses dados do 1 ao 4, você vai exportar do seu sistema. Então, a gente vai te ajudar a tratar essa planilha, né? Vou te mostrar como é que você vai fazer essa planilha, e aí você vai ter a classificação que eu te mostrei nos slides anterior, tá? E aí nós vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer a soma das colunas, e aí você vai ter o seu RFV. Vai ficar parecido com isso aqui, ó. Então, imagina que você tem lá ó, o cliente X aqui, ó, com os códigos, dias das últimas compras, ó, então tá aqui os dias que essa pessoa fez, quantidade de pedidos que ela fez, ticket médio, e aí para cada ticket médio aqui, ó, ticket médio, né, a frequência e o valor, você vai atribuir as notas, tá vendo? Então tem aqui aquelas notas que eu falei. Então, quantidade de dias, quantidade de pedidos, ticket médio, a nota de recência, frequência e valor, e você vai somar essas notas aqui, ó. Quando você soma, você pode até dividir por 3 aqui ou não, deixa só o total aqui, e aí você vai ter o seu RFV. Com isso aqui, com esse número de RFV, você já consegue segmentar a sua base e entender o seguinte: quem compra mais, com mais frequência e com um ticket médio maior. Esses são os meus campeões, são aqueles clientes que eu carrego no colo, que eu tenho eles como lista VIP, eles recebem primeiro os meus lançamentos. Tudo que eu vou fazer, eu falo primeiro com essas pessoas. Por quê? Eles pagam mais, compram mais e são fiéis a mim, né? Então, compram com bastante frequência, estão com compras recentes, inclusive, e tem um ticket médio maior, tá? E você vai ficar atento àquelas pessoas que, de repente, têm um ticket médio alto com você, mas compra fracionado. Você tem um outro grupo de clientes que compra muitas vezes, mas compra pouco, né? Compra ticket médio baixo, gasta pouco com você. Então, o que você pode fazer para que essa pessoa gaste mais com você? Então, ao invés dela fazer um monte de pedidinho pequeno, como que a gente pode fazer ela fazer um monte de pedido com um ticket maior?
Então, quando você separa, segmenta essas bases, fica muito mais claro de você mandar mensagem. Na semana que vem com o Rafa, nós vamos trabalhar muito essa questão do que eu mando para os meus VIPs, o que eu mando para aqueles que são fiéis e assim sucessivamente com as classificações. O que eu quero deixar de recado para você, para a gente já encaminhando aqui para o nosso momento final, inclusive assim, me deixem nos comentários se faz sentido isso para você, se ficou claro. Eu sei que é algo que, assim, quando a gente começa a pensar nisso, parece muito complexo, mas não é para ser complexo. Agora é para ser simples, fazer uma segmentação muito simples, muito objetiva, para que você já comece a dar um primeiro passo na personalização, na humanização da sua comunicação com a sua base, tá? Então, algumas boas práticas para você segmentar os seus clientes. Primeiro, estabeleça um objetivo. O que que você quer? Você precisa ter foco para determinar essa segmentação, porque senão você vai segmentar por segmentar, e aí vai continuar mandando tudo para todo mundo. Então, o que que você quer? Você quer vender mais? Então, você quer fazer mais pedidos? Você quer aumentar o seu ticket médio? Então, você quer que as pessoas gastem mais com você? Você quer impactar, conquistar novos clientes? Então, você já está com uma carteira boa, você já está com um ticket médio bom e você quer atrair novas pessoas? Então, qual que é o seu objetivo? Escolha um deles e mantenha o foco naquilo. Depois você vai para o outro objetivo, depois para o outro. Quem quer tudo ao mesmo tempo, talvez fique aí a ver navios e não vai fazer nada bem, tá bom? Então, estabeleça primeiro esse objetivo, faça a segmentação e ataque aquela caixinha específica primeiro. Depois você vai para outra caixinha, depois para outra caixinha. Seja específico nas variáveis. Então, quando eu falei de RFV, é para a gente ser muito específico. Então, o que está importando para mim nesse primeiro momento? A recência, que é o quão recente essa pessoa comprou de mim, para ser considerado ativo ou inativo. A frequência, de quanto em quanto tempo essa pessoa compra de mim, porque se essa frequência, né, o cara compra de mim sempre a cada 3 meses, não adianta eu encher o saco dele com mensagem antes de 3 meses, porque ele não vai comprar. Historicamente, ele só compra de 3 em 3 meses. Então, não adianta ficar mandando para ele lançamento de coleção toda semana, tá bom? E o valor. Então, quanto que essa pessoa tem deixado comigo, né? O quanto que tem ficado de margem ali, né? De contribuição monetária desse cliente. Então, seja bem específico. Por mim, você começa com essas três variáveis. Depois, você vai aumentando, tá? Busque perfis semelhantes. O que que é você buscar o perfis semelhantes? Então, aquilo que eu falei, busque clientes ativos que tenham determinado comportamento de compra, que são os seus VIPs. Pô, então eu vou me relacionar com os meus VIPs de uma forma. Outra forma, eu vou me relacionar com os clientes inativos. Outra forma, eu vou me relacionar com aqueles que compram bastante, mas com ticket menor. Então, busque esses perfis semelhantes para traçar modelos de abordagens para cada um desses perfis. Mande mensagens diferentes. Então, como eu falei, o grande objetivo da segmentação é você, de fato, se comunicar de uma maneira que faça sentido para aquela pessoa, tá? Então, ela vai se sentir muito mais parte de alguma coisa e vai humanizar muito mais, vai ter um melhor relacionamento mais profissional com você. E, por fim, avalie os resultados. Então, você está falando com os seus VIPs, você está falando com os seus fiéis, você está falando com seus clientes inativos. Avalie os resultados de cada uma das caixinhas. Então, fica muito mais fácil, você segmentou lá. Então, eu tenho perfis inativos que não compram de mim há mais de um ano, por exemplo. Tenho 300 pessoas. Mande mensagem para essas 300, analise o resultado, vê quantas pessoas te responderam, quantas ainda estão no mercado, quantas ainda têm um número de WhatsApp válido, enfim, analise esses resultados para que você possa falar o seguinte, pô, legal, de 400, 300, 400 pessoas, não lembro agora o número que eu citei aqui, eu tive 10% de conversão, fizemos 30 vendas, 30 pedidos, no ticket médio de tanto, legal. Vamos tentar falar agora com as outras 270 pessoas, será que eu converti 30? Então, a gente vai avaliando o resultado e testando novas abordagens, beleza? Então, a ideia aqui que eu trouxe para vocês, tá? É da gente começar com o básico bem feito. Então, vamos
de fato, entender o que é segmentação, fazer uma primeira segmentação, ser específico, fazer, analisar e medir, tá? Então, você faz, analisa os resultados e faz de novo depois que você mediu isso daí, melhorando sempre o processo, tá bom? Dúvidas, coloquem aqui no chat, lembrando que esse formato de talks, tá? A partir da próxima semana, a gente faz esse conteúdo, terminando, a gente vai abrir microfone, abrir câmera aqui para você interagir com a gente, mandar suas perguntas e a gente já responder e trocar algumas ideias, inclusive compartilhando cases de sucesso com os nossos clientes, tá bom? No mais, quero te agradecer sua atenção, sua paciência. Espero que tenha te ajudado de alguma forma, que você possa vender mais, que você possa vender melhor e principalmente estar com mais lucratividade, sem ficar demarcando suas coleções, sem ficar dando desconto, agregando muito mais valor para os seus clientes, tá bom? Obrigado, espero que você tenha curtido. Até a próxima semana. Forte abraço. Tchau, tchau.